Mas antes de eu fazer isso, eu queria mostrar algo para os irmãos. Vou pedir um voluntário ou voluntária que possa vir aqui. O que eu vou pedir para você? Que você beba um pouco dessa água, pelo menos. Essa água está limpa, foi tirada do filtro. Não tem trocado ou pegadinho. Eu pensei que você é voluntário, não é não? Pode vir, Magno, por favor. Obrigado, Helena. Não precisa beber tudo, Magno. Só um pouquinho, né? Pelo menos. Beba e... Não sei se ele estava com sede ou não, mas nunca é demais, né? Não tenho que perguntar para a pessoa depois que vai beber água, né? Estava boa? E ótimo. Obrigado. Pode se assentar, Magno. Obrigado por ser um voluntário. Isso que o Magno acabou de beber é H2O, tá? Mais conhecido como água, tá? Ele é feito por elementos químicos, 2 elementos químicos, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quem quer saber isso, pastor? Bom, esses são os elementos que Deus usou para criar a água. E se nós tirarmos 1 átomo de hidrogênio ou de oxigênio, deixa de ser água, tá? Se eu falasse para o Magno, você vai tomar algo aqui que não é H2O, que é H1O, não seria água. Ou que é só H2, não seria água. Ou que é O, não daria nem beber, né? Não seria água. Mas porque é H2O, ele conseguiu beber. Agora eu queria fazer uma coisa. Isso aqui é água também. Só trouxe num copo mais transparente aqui. Eu queria que você visualizasse isso como se fosse o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem da palavra de Deus que fala de Jesus, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Este é o Evangelho puro e simples, não podemos tirar nem acrescentar nada a ele. Quem tenta tirar ou acrescentar está tentando mudar a substância que Deus criou para ser o Evangelho. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que talvez olham para o Evangelho e porque o Evangelho fala do pecado e contra o pecado, mas também que dá a solução para o pecado, que é Jesus que morreu pelos nossos pecados. As pessoas podem falar, mas é muito ofensivo esse negócio de Evangelho. Eu quero mudar um pouquinho, eu quero tirar essa parte de pecado, tirar essas partes de ficar ali confrontando e falando a verdade, para tornar mais politicamente correto. Aí você tira uma das substâncias, vai deixar de ser água, não vai matar a sede, não vai satisfazer, porque nós somos criados por Deus e a água foi criada por Deus para nos satisfazer, para resolver a nossa sede, né? Então o Evangelho, se você tirar qualquer coisa dele, deixa de ser Evangelho. Mas tem pessoas também, e muitas pessoas, e muitas igrejas, que querem acrescentar coisas para o Evangelho, porque falam, não é suficiente, acho que não é atrativo, olha esse negócio transparente, não tem graça, eu quero pôr alguma coisa a mais. Para quem gosta de coisa salgada aí, vou pôr um salzinho, né? Eu gosto de coisa salgada. Quem gosta de coisa salgada aqui? Opa, estou observando quem gosta, viu? Tá. Então tem um pouquinho de sal. Mas tem alguns que falam, eu não gosto de coisa salgada. O negócio meu é doce. Vamos trazer algo que é muito parecido com sal. Eu trouxe o mel, tá bom? Vamos pôr um pouquinho de mel? Porque tem muita gente que gosta de coisa doce. Tem gente que não pode comer coisa doce, mas que gosta, mesmo assim. E aí temos esse mel aqui, né? Olha para você ver, já ficou com uma aparência um pouquinho diferente. Mas alguns falam, mas é muito básico, é salgado, é doce. Eu queria uma coisa mais azedinha, uma coisa mais ácida. Quem que gosta de uma coisinha mais ácida, né? Mais azedinha? Alguns gostam, né? Então eu trouxe um mel, um vinagre aqui, daqueles bom, mais fedido, né? Que é de maçã. Um pouquinho de vinagre, que é um ácido, né, irmãos? Ácido. Mas tudo isso aqui dá para você ingerir, é alimento, não é verdade? Isso aqui não faz mal para ninguém. Mas tem gente que prefere uma coisinha mais azedinha. A água é básica demais, então põe um negocinho azedinho. Aí alguns podem falar, mas eu quero uma coisa mais chamativa, para chamar atenção, né?
para dar uma vida. Eu ia trazer água com gás, mas não ia fazer diferença. Então, para fazer um pouco de diferença, vou pôr um pouquinho de detergente. Azulim, olha que marca boa. Terceira qualidade, né? Muito bem. Pus aqui um detergente, deixa eu ver se eu consigo fazer uma espuminha. Eu acho que tem que ter mais detergente, né? Eu fiz uma batedeira para fazer algum resultado aqui, né? Ó, nem saiu espuma. Detergente que, na verdade, é água, né? 90% água e 10%. Mas é... Muito bem, um detergente aqui, ó. Não vai virar espuma, mas imagina que se eu batesse no liquidificador. Mas alguns falam, mas ainda não vai atrair muito, né? Uma corzinha, vamos fazer uma corzinha. Vou pegar aqui. Eu ia comprar daqueles Kisuko, né? Eu tomava muito Kisuko, não sei você. Eu peguei um corante aqui, ó. Corante daqueles azul, tá? Agora vai agradar quem gosta de coisa salgada, quem gosta de coisa doce, quem gosta de coisa azeda, quem gosta de coisa espumando, quem gosta de coisa colorida. Olha que bonito. Atraente. Melhor do que água, né? Agora eu quero chamar um voluntário aqui. Magno? Não. Opa! Que fique na nossa mente essa ilustração, irmãos, porque infelizmente é isso que o mundo está tentando fazer com o Evangelho. Para tornar atraente para os que gostam de uma coisa, põe lá. Ou para os que gostam de outra, põe lá. Ou para os que gostam de outra, põe lá. Ou outra, põe lá. Ou outra, põe lá. No final, não mata a sede, não satisfaz, não cumpre o objetivo pelo qual foi criado. Na verdade, perverte a água que mataria a nossa sede. A Bíblia fala em Gálatas 1:8 que se alguém, eu não vou ler lá, você pode abrir depois, esse não é o nosso texto, se alguém vier com outro evangelho, até se um anjo do céu vier trazer um outro evangelho, que seja anátema, maldito. Não importa quem seja, possa ser até um anjo, e os anjos sabem muito mais do que os homens, porque os anjos, eles foram criados, eles não morrem, eles conhecem muito mais, eles, na presença de Deus, eles conhecem coisas que Deus revela, eles trazem mensagem, mas se a mensagem que eles trazem é diferente de Deus, seja maldito, maldito. Agora eu peço que os irmãos abram o nosso texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 24. Queria trazer essa série de pregações baseado nesse texto e em alguns outros que nós vamos estar vendo depois, tá? Nos outros domingos, se Deus quiser. A mensagem da cruz. Leiamos versículo 18 até o versículo 24. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Todos nós falamos aquilo que nós acreditamos, pelo menos deveria. Talvez na época das eleições tenha algumas exceções aí. Mas a Bíblia diz também que do que está cheio o nosso coração, ou da abundância do coração, disso fala a nossa boca. Mateus 12:34.
Então, quando nós abrimos a nossa boca, nós expressamos o que está lá dentro ainda. E eu creio ainda, irmãos, que com esse mesmo pensamento podemos dizer: do que há na abundância do coração, disso não só falamos, mas escrevemos com as nossas mãos e digitamos com os nossos dedos. Nessa era do celular, né, a gente se comunica muito com textos, né? E eu tenho visto, irmãos, ao longo da história, né, lido alguns textos, alguns livros, particularmente um livro falando sobre as teologias, né, as pessoas que estudam sobre o conhecimento de Deus, e que tem a teologia liberal, ou a teologia que foi influenciada pelas ideias dos filósofos desse mundo. E essas filosofias influenciaram muito o que os pastores, o que os cristãos acreditam até hoje. E a gente tem que tomar muito cuidado. Tem um livro chamado Teologias Contemporâneas. Ele nos mostra, irmãos, como homens estudiosos, muito inteligentes, a maioria da Alemanha, Suíça, homens famosos, né, que eles aprenderam o que aprenderam da Bíblia, foram criados, muitos deles até pastores, filhos de pastores, missionários, filhos de missionários, e porque eles foram para a universidade, na universidade era isso que se ensinava, o liberalismo, né? Naquele período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles viram que o ser humano, acharam que o ser humano era muito bom, que resolveria todos os problemas, e descobriram que esse ser humano bom entrou em 2 guerras mundiais, então não é bom coisa nenhuma. E começaram a questionar um monte de coisa, e começaram a avaliar um monte de coisa, e descobriram, ou aliás, acharam que aquilo que eles acreditavam tinha que ser questionado. E saiu de uma era em que as pessoas pelo menos ouviam de Deus e respeitavam a Bíblia, para entrar no liberalismo teológico, que começaram a duvidar da Bíblia, duvidar de Deus. E esses homens teólogos foram para essas escolas, na Alemanha especialmente, na Suíça, e aprenderam a não confiar na Bíblia mais, a não acreditar em Deus mais, a não acreditar em nada que fala da Bíblia, que a Bíblia fala sobre milagres, sobre coisas sobrenaturais. Então Jesus existiu, foi um homem bom, que ensinou muita coisa boa, mas ele não nasceu da Virgem Maria. Jesus nasceu da Virgem Maria, de acordo com a Bíblia. Ela era virgem até dar luz a ele, depois ela teve irmãos. Ela teve outros filhos, mas Jesus teve irmãos. Mas foi um nascimento milagroso. Jesus nunca pecou. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus ressuscitou ao 3º dia, mas esses teólogos liberais falam: não, Jesus não ressuscitou. Na verdade, foi invenção dos cristãos. Jesus ressuscitou no coração dos cristãos, na mente deles. Então essas teologias começaram a entrar nas universidades e nas escolas. Veio a teoria da evolução, que o homem veio do macaco. E o que a Bíblia fala que Deus criou Adão e Eva, isso aí é tudo mito, tudo historinha. Os cientistas têm razão, porque eles são inteligentes, eles estudaram nas escolas. Eles são formados, têm diplomas, têm mestrado, têm doutorado. E aí o ser humano começou a desconfiar de Deus e confiar nele mesmo. Começou a acreditar na sua própria razão e achar: para que Deus? Eu sou inteligente. Eu tenho as respostas. E aí começou a haver uma divisão entre Bíblia e ciência. Mas se a ciência falou, tem razão. E se esqueceram que quem criou a ciência foi o Deus da Bíblia. Deus criou tudo que é natural e tudo que é sobrenatural. Mas o homem, por esquecer de Deus e virar as costas para Deus, começou a acreditar em muitas coisas e tentar mudar as coisas. Romanos 1,16. Vamos ver o que a palavra de Deus lá, Romanos capítulo 1, versículo 16. Fala o estado em que o homem está quando ele começa a virar as costas para Deus. Romanos capítulo 1, versículo. Perdão, irmãos, eu estou com o texto errado. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Está falando do ser humano que virou as costas para Deus. Olha aqui, ó. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração insensato. O seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos
e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então o ser humano virou as costas para Deus e esqueceu, até mesmo estudando a natureza, os cientistas, né, estudar as leis da natureza, esqueceram de agradecer ao Deus que criou a natureza e dizer que o Deus que criou a natureza merece toda a honra e glória. Ao invés de fazer isso para Deus, eles viraram para a natureza e começaram a adorar a natureza. Isso, Deus falou que essas pessoas que são inteligentes são loucas, na verdade. Elas são loucas. Salmo 53, versículo 1, vai falar: não importa quem seja, se seja a pessoa que tem o QI mais avançado na face da terra, de toda a história humana, se essa pessoa chega a essa conclusão, olha o que Deus fala dela. Salmo 53, versículo 1. Salmo 53, 1. Diz assim a palavra do Senhor: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Vamos parar por aí. Deus fala que a pessoa que diz que não há Deus, ela é o quê? Nécia. Ou em outras versões, tola. Por mais inteligente que seja. Então, hoje em dia, irmãos, tem muitas pessoas inteligentes, mas que são tolas diante de Deus, porque elas rejeitaram a Deus e a palavra de Deus. E todos os milagres que Deus fez não foi invenção de cristão, porque nós não temos poder para fazer, para ressuscitar mortos, para fazer um aleijado andar. Mas Jesus o fez. Então, com isso em mente, eu quero trazer aqui para os irmãos esse texto que acabamos de ler. É o texto que Paulo está falando para a igreja de Corinto, que a mensagem que ele prega, que é da cruz do Calvário, ela não foi bem recebida pelas pessoas. Ela era aquela água pura, mas que as pessoas se incomodavam com ela. Porque ou você cutuca a nossa ferida porque nós somos pecadores, ou aquilo não nos atrai tanto. Tem que pôr uma coisinha a mais. Tem que pôr uma regrinha ali, uma lei. Você tem que guardar o sábado. Você tem que ir para a igreja, dar dízimo para ser salvo. Você tem que ser batizado para ser salvo. Você tem que fazer boas obras para ser salvo. A obra de Jesus do Calvário não foi suficiente. Então você tem que acrescentar alguma coisa. E quando nós tentamos acrescentar alguma coisa, é igual aquela copo azul ali. Não vai matar a sede, não vai resolver, porque isso é errado, é anátema, é maldito. Então Paulo estava diante disso, e ele diz aqui, né, que Cristo Jesus, a mensagem da cruz, ela é loucura para as pessoas perdidas. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, porque a pessoa não compreende as coisas espirituais, falar que ela é pecadora e crer em Jesus como Salvador é o suficiente para ser salvo, porque Jesus já fez tudo na cruz, não precisa de ajudar ele em nada, porque se pudéssemos ajudar, Deus falaria, e Deus mandou Jesus para morrer no meu lugar, no seu, porque todos nós somos pecadores, não há um justo nenhum sequer. Então as pessoas não entendem isso, então isso é loucura para elas. Mas para aqueles que reconhecem que são pecadores e creem em Jesus, isso é o poder de Deus, irmãos, para a salvação. E agora sim o texto de Romanos 1,16. Vamos ler juntos lá, Romanos 1,16. Vamos ler em alto e bom som, toda a igreja junto, isso aqui. Romanos 1,16. Paulo pregando o Evangelho, pessoas, alguns crendo, outros rejeitando, ou talvez até menosprezando a mensagem. Olha o que Paulo fala, leiamos todos juntos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo está falando que o Evangelho, aquela mensagem pura, que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como a Escritura nos ensina. Essa mensagem, só essa mensagem, nem mais nem menos, é o poder de Deus. Então, irmãos, não é o pregador que tem poder. Ele pode usar de artifícios, de falar alto, gritar, bater a Bíblia aqui e usar manipulação. Isso não é poder de Deus.
Mas Deus, através do Espírito dele, que inspirou a palavra, quando você abre a boca e fala o que ele inspirou, ele entra no coração, irmãos. Ele faz a obra dele. Só temos que ser fiéis em não mudar o Evangelho, em pregar o Evangelho puro e cristalino, como um copo de água que o Mário acabou de beber. E foi bom, né? Foi gostoso. Também, a cruz de Cristo, que era loucura para os perdidos, mas também para os sábios desse mundo. Ao versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Até mesmo, não só os perdidos, né? Mas os que se dizem sábios. E aqui temos até os religiosos, irmãos. Os escribas são aqueles que copiavam a Bíblia. Eles pegavam a Bíblia, não tinha xerox na época, né? Não tinha como escanear. Então eles copiavam exatamente. Eles eram copistas da palavra. E eles sabiam muito mais do que qualquer outra pessoa da média, porque eles viviam fazendo isso. Mas isso não quer dizer que eles creram no Evangelho, creram no Messias que veio. Isso mostra, irmãos, que até os religiosos podem rejeitar o Evangelho. Ah, mas eu vou na igreja, eu sou bonzinho, eu faço coisa boa, eu não sou ruim como fulano, como ciclano, eu decorei a Bíblia, eu li a Bíblia tantas vezes esse ano. Mas se ele rejeita o copo de água puro e cristalino, não é salvo. Então, irmãos, Paulo está falando isso, que essa mensagem da cruz, ela é loucura para os perdidos, poder de Deus para os salvos. É loucura para os sábios deste mundo. Mas também, ela é loucura, vamos ver esse aqui, irmãos. Ela é desconhecida e rejeitada pelos perdidos, no versículo 21. Por isso, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, irmãos, Deus criou a natureza, Deus fez tudo que é maravilhoso, e pela natureza nós podemos saber que existe um Deus criador. Só que, infelizmente, isso não é o suficiente. Porque muitos que vivem na natureza, lá os índios no meio da selva, eles conhecem, só que eles dão para a natureza nomes que não são de Deus, e eles se curvam à natureza, adoram a natureza, ao invés de reconhecer que quem criou a natureza merece a fé única e verdadeira. Então a natureza revela, Deus criou, tem alguém superior, mas eles não se curvam a Deus. E os cientistas que pegam a natureza, estudam e se desenvolvem, fazem todo um campo científico e matérias, eles negam a Deus falando, olha para você ver as leis da natureza, esquece quem que é o regente, quem que criou essas leis. Então isso tudo não traz a salvação. Isso tudo, essa sabedoria do mundo, é uma sabedoria limitada, que não leva a pessoa até o conhecimento salvador. A única coisa que leva a pessoa ao conhecimento de Jesus é a palavra de Deus, e o pregador que prega a palavra de Deus. Então, irmãos, a função do pregador e a função do cristão é ser fiel, levando o Evangelho para as pessoas. Ninguém nunca vai ser salvo se não pregar o Evangelho para as pessoas, se não ouvir o Evangelho pregado. Romanos 10 vai nos trazer essa verdade maravilhosa, né? Romanos 10, versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, irmãos, aqui está o método de Deus para resolver a sede da alma humana. Ele precisa entrar em contato com o Evangelho, ouvir essa mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, para poder crer em Jesus como seu Salvador. Mas ele tem que ouvir isso, ele tem que ter contato com esse Evangelho, e é a pregação do Evangelho que vai fazer essa diferença. E nós cristãos devemos pregar o Evangelho e não mudar o Evangelho, irmãos.
devemos não perverter, não tirar nada e nem acrescentar nada, porque é tentador nesse mundo em que as pessoas estão virando as costas para Deus. A gente fala, mas para atrair a igreja de jovens, precisam fazer algumas coisas. Aí vai, criatividade vai. Aí você pinta de azul ou de preto. Você põe luzes saindo de tudo quanto é lugar, até do banheiro. Você faz um monte de coisa, põe coisa salgada, coisa doce, porque o objetivo é agradar todo mundo. Esquece que o que as pessoas precisam não ser agradadas, mas ser confrontadas com o Evangelho. Porque a única coisa que resolve é a pessoa se arrepender dos pecados e crer em Jesus como Salvador. Jesus Cristo, irmãos, veio aqui não para pôr um cotonetezinho ali, ou um esparadrapozinho, band-aidzinho. Ele veio para resolver o nosso problema, morrendo pelos nossos pecados. E devemos ter a mesma postura, fielmente pregando esse Evangelho. E aqui no versículo 22, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Cada um busca uma coisa, irmãos. Se for agradar todo mundo, você não vai chegar em lugar nenhum. O objetivo nosso é ser agradáveis a Deus, agradar a Deus e não as pessoas que pedem. Os judeus pediam sinais. Lembra? Os judeus seguiram Jesus e sempre quando Jesus curava, vinha mais gente atrás. Alimentava 5.000, vinha mais gente atrás. Até que chegou na hora que Jesus falou, agora vamos ver o que acontece. Compromisso. O que aconteceu com eles? Foi saindo de fininho. João capítulo 6, se você tem perdido a escola bíblica, você tem perdido lições preciosas. O povo, a multidão virou as costas para Jesus, quando Jesus falou, você tem que me receber. Ou seja, quem comer do meu corpo, beber do meu sangue, quer dizer, me receber, ter na sua vida, não vai ter vida eterna. Quem não fizer isso, não vai ter vida eterna. Então as pessoas falam, mas isso é muito duro, é muito difícil. E começou, opa, isso aqui é para te acordar. E começou a sair cada um para um lado, porque é compromisso, irmãos, é coisa séria. E o Evangelho exige compromisso, exige uma resposta. Ou você continua rejeitando, ou você recebe. Mas não tem como ficar neutro. Se você rejeitar, você vai continuar do mesmo jeito que você está, com sede. Mas se você receber, Ele vai nos saciar. E a fonte da água não vai acabar, e vai ser para a vida eterna. Então os judeus pediam sinal, mas eles rejeitaram o sinal. Até os religiosos, irmãos, eles gostam muito de milagres, mas eles rejeitaram que Jesus nasceu da Maria, que era virgem, que Jesus viveu uma vida sem pecado, isso é um outro milagre, né? Ser tentado por todos os lados e não pecar. Jesus Cristo morreu vicariamente no meu e no seu lugar, e não pecou nem palavras nem ação, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Olha, tudo isso milagre. E os judeus viraram as costas para isso, rejeitaram o Messias, em sua maioria. Os que receberam Jesus foram salvos. Vários receberam. Os autores da Bíblia, por exemplo, né? Os judeus são autores da Bíblia, receberam. Os apóstolos receberam. Mas o povo em geral tem promessas que vão se cumprir com o povo judeu ainda no futuro. Mas eles, até esse momento, eles estão esperando o Messias do jeito que eles imaginam que seja. Os gentios são mais filosóficos, né? Eles gostam de ficar parado e pensando. Os gregos aqui é usado. Os gregos buscam sabedoria. São aqueles, quando Paulo foi em Atenas, no Areópago, Paulo viu lá um monte de imagem de escultura, e Paulo viu que eles eram religiosos, supersticiosos, e ele viu um altar vazio, e ele falou, eu vim pregar sobre o Deus desconhecido, porque eles criaram imagens de todos os deuses conhecidos, e falaram, vai que a gente esqueceu de algum, então para agradar esse aí, vamos fazer um lugar vazio para dia de todos os santos, né? Para não deixar ninguém de fora. Aí Paulo aproveitou esse gancho e falou, olha, eu vim pregar sobre um Deus que vocês não conhecem. Ele é o Deus, o único e verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra. E Ele não só é criador, Ele é juiz, e você vai estar diante dele um dia. E o que você vai responder para Ele? E Ele mandou o Filho dele para vir e morrer no seu lugar. E você precisa crer nele como Salvador para você ser salvo. Viu que Paulo ele não falou nada de Abraão, Isaac e Jacó, porque eram gregos, não sabiam disso, mas ele falou da natureza, falou da criação, falou de juízo, tudo isso eles sabiam.
Então, irmãos, Paulo não mudou o evangelho, ele falou numa linguagem entendível, o mesmo evangelho. Paulo se manteve fiel. Paulo, ele pregou esse evangelho, e os gregos queriam sabedoria. Na verdade, irmãos, os gregos não é que eles queriam saber, tirar todas as dúvidas. Eles gostavam de ficar argumentando, batendo papo, conversando sobre as novidades, né? Olha que interessante, puxa, faz sentido, mas aquilo não mudava a vida deles, não transformava a vida deles. Aí quando Jesus veio, Jesus que é a sabedoria de Deus, foi um vulcão que aconteceu ali. Ele abriu ali uma brecha no coração e mostrou: vocês estão vazios, vocês precisam de Jesus. Então Jesus Cristo, ele é a sabedoria. Então Paulo, ele continua falando, versículo 22, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Versículo 23 e 24, mas nós, Paulo e os apóstolos, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus porque eles estavam esperando, né? Os judeus queriam sinais, queriam um líder poderoso, de repente veio Jesus e morreu na cruz. Isso foi escândalo para eles. Eles não queriam ali um homem que sofreu e morreu ali como um inocente, eles queriam um líder que tirasse ele da opressão de Roma. Aí quando Jesus veio, na verdade, tirar eles da opressão do diabo, tirar eles da escravidão eterna, que é muito maior do que um político, eles rejeitaram, se escandalizaram. E quando eles vieram, Jesus veio para os gregos, os gregos ouviram de Jesus e falaram: mas isso aí não faz sentido, vamos ouvir sobre isso uma outra hora. Alguns creram, mas muitos não. Então Paulo falou: essa é a mensagem que eu vim trazer, Cristo crucificado. Sabe por quê, irmãos? Porque incomoda. Hoje em dia as igrejas não querem falar da cruz, sabe por quê? Porque incomoda. Querem ouvir sobre como você vai prosperar, como Deus vai te fazer feliz, como Deus vai fazer isso para você e aquilo para você, e tirar as coisas difíceis da sua vida e deixar você confortável. Não tem ninguém que deixe a gente mais feliz e confortável do que Deus, irmãos. Mas isso é temporário. Deus está mais preocupado com o nosso conforto eterno do que com o nosso conforto temporário. Quando eu olho para meus filhos, eu estou pensando neles daqui a 10, 20, 30 anos. O pai sábio pensa nos filhos daqui a esse tempo. Porque se for agradar o filho no que ele quer na hora, ele quer o quê? Doce, não quer ir para a escola, ele quer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, mas os pais sabem o que é melhor. Falam: não, eu sei o que é melhor. Deus, irmãos, Ele não nos dá o que nós muitas vezes queremos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E o que é melhor para nós, irmãos, Ele já deu, é Jesus. Então a mensagem da cruz incomoda, mas é o que traz à tona a necessidade, e Ele dá a solução. Paulo disse: essa mensagem que eu prego, irmãos, 1 Coríntios 2,2, Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era hiper inteligente, irmãos. Paulo era um homem que sabia vários idiomas. Ele conhecia da cultura judaica, da cultura romana. Ele era cidadão judeu e romano. Paulo, ele sabia de construção, de arquitetura. Ele era um construtor de rendas. Paulo era versado em filosofia grega. Paulo era muito inteligente, mas ele falou que ele joga tudo isso na lata de lixo pelo conhecimento de Jesus. Nada contra em você ler livros, em você estudar, ser mestre, doutor, mas se essas coisas vão te afastar de Deus, joga no lixo. Porque é melhor ser um analfabeto que vai para o reino de Deus, que vai viver com Deus para sempre, por aceitar Jesus, do que ser um homem versado e direto para o inferno, por rejeitar Jesus. E pais, cuidado com seus filhos. Aqueles com quem vocês deixam estudando, investindo horas e horas, discipulando seus filhos no meio acadêmico, eles podem ser fruto dessa teologia liberal, ou desse iluminismo, liberalismo que tem. E ensinar os seus filhos a virar as costas para Deus, ao invés de se voltarem para Deus. Cuidado. Então a nossa mensagem como cristãos e como pais, deve ser a mensagem da cruz. 2 Timóteo 4, 2-4 diz, Paulo fala para Timóteo, um jovem pastor, fala que pregues a palavra
instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, seja paciente, não desista, faça isso todo domingo, toda hora, fala. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Não é interessante que é exatamente onde estamos vivendo hoje em dia? Pessoas tão inteligentes, você pergunta, quem é Deus para você? Deus é uma força cósmica. Reconhece a Deus que te deu inteligência. Se arrependa dos seus pecados, creia no único meio que esse Deus providenciou para você, seja salvo. Salomão foi o homem mais sábio da face da terra, depois de Jesus. Ele diz que o resumo de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Interessante, né? É o que esses homens inteligentes de hoje não fazem. Ouça o conselho de Salomão. Então, meus irmãos, preguemos. Vem para uma igreja que prega. Vou fazer propaganda da nossa igreja. Nossa igreja não é perfeita não, viu? Se você achar uma igreja perfeita, me dá um endereço aí. Eu quero falar com o pastor. Nenhuma igreja que é perfeita na face da terra, irmãos. Mas nós devemos ser igrejas fiéis, que prega a palavra. Se nós erramos, levanta a cabeça, acerta com Deus e prega o que é certo de novo. Porque eu não quero, irmãos, do púlpito aqui ser uma igreja do copo azul. Tá? Se a nossa igreja tiver, eu acho que a maior frequência que nós temos aqui é 40 pessoas até agora. Se tiver 40 para o resto da vida, mas pregando a verdade, amém. Eu prefiro muito mais uma igreja assim do que uma igreja de 200 pessoas, com fumaça, barulheira, e que as pessoas saem mais vazias do que entraram. Nada contra a fumaça, viu? Fumaça espanta pernilongo, né? Mas eu acho que a igreja não tem tanto pernilongo assim. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, a mensagem da cruz, irmãos. Paulo nunca se desviou dessa mensagem. Nunca. E ele nunca se envergonhou dessa mensagem. Não devemos ter vergonha de falar que nós somos salvos por Cristo e pregar essa mensagem. E para concluir aqui, a mensagem da pregação, irmãos, não deve ser o que os judeus pedem ou o que os gregos buscam, seja lá em que contexto for. Deve ser o que Deus quer. Amém? E o que Deus quer já está aqui. Não podemos. Sejamos fiéis. Pregue a palavra. E pais, faça isso com seu filho. Faça isso no contexto do trabalho. Faça isso em todo lugar que você vai. Abre a palavra e veja o que Deus te fala. Deixa Ele matar a sua sede, a sede da sua alma, com a palavra que Ele inspirou. E Ele sabe o que fazer. Jesus, João 5,39, diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, irmãos, invista tempo na palavra. O pastor Fábio falou, estou acreditando porque o pastor falou. Não acredita porque o pastor Fábio ou o pastor, seja lá quem for. Acredita porque Deus inspirou a palavra e que o pastor está sendo fiel em falar aquela palavra. Mas é Deus que merece o crédito, e a palavra vai apontar para Cristo, para a mensagem da cruz. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento. Senhor, abençoe a tua igreja, que venhamos não nos esquecer, ó Pai, da mensagem pura e cristalina, porque é disso que precisamos. As pessoas são perdidas e precisam de conhecer a Jesus. Não precisamos mudar a mensagem para que as pessoas sejam atraídas a elas por qualquer outro atrativo, mas chamarisco, mas que a tua palavra já é o atrativo suficiente, ó Pai. E que não venhamos tirar nada dela para tentarmos ser menos ofensivos, porque foi essa palavra que nos alcançou, nos resgatou. O pecado que ela revela, ela também cura através de Jesus, que derramou seu sangue na cruz.
ajude essa igreja e todas as igrejas que querem ser fiéis ao Senhor a se manterem fiéis dessa forma. Em nome de Jesus. Amém.